Não, isso não é nenhum tipo de piada. A Marvel realmente está dando prosseguimento à história de Loki de uma forma que ninguém esperava e meio na escondida, assim, porque eles não anunciaram nada. No início eu também estava duvidando disso, porque até rola um crossover com a Feiticeira Escarlate que teve aquele fim bizarro em Multiverso da Loucura, mas quanto mais eu investigo, mais tudo faz sentido. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e tudo começou quando a Marvel, em julho, na metade ali de 2024, durante a San Diego Comic Con, anunciou uma série em quadrinhos sobre a AVT. Isso não foi grande surpresa, assim, pra mim, porque a Marvel sempre faz isso, né? Tem uma série da Marvel fazendo sucesso, um filme que fez sucesso, eles vão e aproveitam para lançar quadrinho a respeito. Levando em conta até que a AVT, que apareceu na série do Loki, já existia nos quadrinhos. E servia basicamente ao mesmo propósito, que era monitorar o multiverso. É verdade que a capa do quadrinho tinha muitos elementos que a TVA nos quadrinhos, né, a AVT, não tinha antes. Elementos esses que vêm direto da série, como a Senhorita Minutos, a Caçadora B15, a Sylvie. Mas, gente, assim, isso é super normal. Os quadrinhos sempre mudam, sempre se transformam. Eu acho que eles estão sem criatividade e estão copiando o cinema. Antes de reclamar mais, a Marvel sempre fez isso. Um bom exemplo é o Blade, que hoje tem esse visual bem mais parecido com o Blade do Wesley Snipes nos filmes, mas ele era bem coloridão. Os quadrinhos e os filmes estão sempre inspirando uns aos outros. Mas, para tirar a prova, eu tive que ler tudo que já foi publicado. Essa série é mensal e eu percebi que não é mais uma mera adaptação dos quadrinhos, é algo além. E realmente funciona como uma terceira temporada de Loki, mostrando tudo que rola com esses personagens depois daquele final da série, incluindo explicando o destino da Sylvie, o destino do Mobius e do próprio Loki. Então vamos conferir essa história, mas antes vale avisar que se você gosta de super-heróis, com certeza vai gostar de Super Saga. Aqui você tem histórias de investigação, alguns elementos de terror e muita ação e aventura em um mundo de super-heróis onde magos também existem e são ultra poderosos. Tudo isso, claro, com uma raiz brasileira. Quem acompanha o canal já sabe a história épica que foi conseguir a capa dessas duas edições de livro aqui, porque foi o R.B. Silva, um artista da Marvel, que conseguiu autorização para trabalhar com a gente. Os capítulos são ilustrados e para conhecer mais e garantir o seu, vai em supersaga.com.br. Essa aqui é a edição brochura, essa é a edição capa dura e também tem a versão digital. Vai em supersaga.com.br, de novo supersaga.com.br, para saber mais e garantir o seu. A história começa com a Gwen Stacy, a Aranha Fantasma, que é uma personagem que tá meio perdida aí no multiverso dos quadrinhos da Marvel. Ela veio de uma realidade alternativa, por um tempo nos quadrinhos ela ficou pulando de uma realidade para outra, e justamente por ter essa característica aí de perdida no multiverso, ela foi passar um tempo na AVT e tá atuando como agente. Aqui no início, nós já temos várias informações muito importantes. Primeiro que a Senhorita Minutos aqui tá gravando um novo vídeo institucional para a AVT. Meio no estilo daquele vídeo institucional que o Loki assistiu quando estava chegando na AVT. Só que esse vídeo novo é para os funcionários darem os seus depoimentos sobre a agência. E a Senhorita Minutos já explica aqui que a AVT virou agora um lar para pessoas que não têm mais um universo natal ficarem e servir a um propósito maior. E logo quem chega é o Mobius, o que já poderia deixar muita gente coçando a cabeça. Peraí, o Mobius não se aposentou no final da segunda temporada de Loki? Aparentemente não. E inclusive tem uma cena na segunda edição desse quadrinho que mostra o Mobius refletindo sobre isso. Pô, eu fiz uma pausa, experienciei como é viver no meu universo natal, mas depois resolvi voltar para a AVT para continuar servindo o meu propósito, porque a AVT também é bem bonita. E nesse ponto aqui, ele tem uma conversa com a Senhorita Minutos, onde ele desconfia dela por ela ter tentado matar todo mundo, que foi algo que rolou lá na segunda temporada de Loki. Mas aí ela fala que não tem mais esse problema, né? Ela foi reiniciada, inclusive implica com o Mobius, afinal, como todo o resto da AVT, ele também apagava universos inteiros porque achava que estava servindo aos Guardiões do Tempo. Ou seja, estão basicamente resumindo e explicando o que rolou na série Loki, confirmando pra gente que isso de fato se passa depois.
Tanto que a B15 aqui, a caçadora B15, tá usando o terninho bem no estilo que ela tava usando em Deadpool e Wolverine. Ou seja, reforçando que depois do Loki ter se sacrificado, ela assumiu, de fato, essa posição de liderança na AVT. Daí a Gwen deixa eles lá tretando, se resolvendo, porque todo ponto desse momento da agência é que eles estão tentando se reestruturar. Afinal, eles lidavam com apenas uma linha do tempo sagrada, agora é um multiverso inteiro. Todo o sistema precisa ser refeito. E a Gwen sai caminhando pela agência e se depara com uma enorme estátua do Loki. Não um Loki qualquer, mas sim o cara exatamente como apareceu no finzinho da temporada. Deixando claro que agora essa é uma AVT que foi salva por essa versão de Loki e ele tá desaparecido. Inclusive as pessoas que trabalham na AVT acreditam que ele se foi, já era, não vai voltar mais, se sacrificou para salvar o multiverso. É importante para nós entendermos o quão gigante é isso que tá rolando aqui. A Spider-Gwen é uma personagem que existe no filme animado, né, lógico, mas a versão que aparece nessa história é precisamente a versão das HQs. A Marvel tá misturando com força o multiverso dos filmes com o multiverso dos quadrinhos. Aqui ela vai naquela sala cheia de tortas que nós visitamos durante a série Loki. E quem é que vai comer a torta lá junto com ela? Esse personagem pode ser estranho para muita gente, de fato é bem obscuro, mas olha essas garras. Trata-se do filho do Wolverine, que foi introduzido nos quadrinhos Ultimate da Marvel, que é uma realidade alternativa das HQs, mas depois foi trazido para a realidade principal. E depois também foi levado para a AVT para agir como um agente. E tudo isso, eles disseram, foi inspirado no próprio Loki. Uma vez que antes a AVT não trabalhava com agentes assim que eram perdidos no tempo, nada disso. A pessoa era presa, acabou. Os funcionários são as pessoas que tinham a mentalidade toda para trabalhar lá dentro da AVT, treinaram a vida inteira para trabalhar lá e de fato tiveram até a memória das suas vidas apagadas. Mas como o Loki, que foi preso, mas aí atuando como um agente simplesmente salvou a AVT inteira, eles agora estão aceitando pessoas assim aleatórias do multiverso para trabalhar em missões também. Eles logo recebem um chamado para uma missão. Quem tá lá presente é ninguém mais, ninguém menos que a Peggy Carter, a Capitã Carter, que não é a versão da Capitã Carter que apareceu em What If, porque a de What If se tornou uma entidade multiversal, e também não é a versão que apareceu em Multiverso da Loucura, porque afinal aquela morreu. E olha quem tá aqui atrás com eles também é o AB, o Ouroboros. Capitã Carter nessa história parece ser uma espécie de agente especial, assim, ela não tá presente no dia a dia da AVT, mas aparece quando a coisa tá feia. Essa variante da personagem aqui tem até a logo da AVT no ombro, indicando que ela é uma versão específica que está se dedicando à agência. Daí eles discutem sobre o problema que vão ter que resolver e se dão conta que vão precisar de um reforço. E esse reforço é quem? O Gambit. E é o Gambit da linha do tempo principal dos quadrinhos da Marvel. Spoiler de leve, ele perdeu a vampira, tá desiludido, foi recrutado para ajudar na AVT. Aqui a gente já percebe a sacada de mestre da Marvel, né? Eles reuniram vários personagens que estão em alta e colocaram numa história só. A AVT também apareceu em Deadpool e Wolverine, que foi um baita sucesso. E tudo indica que vai ser uma peça-chave dos próximos filmes dos Vingadores. Gambit foi um sucesso absoluto em X-Men 97. E a Aranha Fantasma é um sucesso desde quando estreou nos quadrinhos. Eles vão lá investigar sobre a missão deles, o que tá rolando. Tem pessoas através do multiverso tendo pesadelos terríveis, mas o bizarro é que nesses pesadelos as pessoas também veem pedaços da AVT. E como é que isso é possível? Pessoas que nunca pisaram na AVT em vários universos diferentes estão vendo a agência assim. Daí eles partem para um dos universos afetados para investigar. O Gambit tem uma visão terrível com a vampira morta. A Gwen também tem uma visão aterrorizante com os outros Homens-Aranha. Todo mundo tem que fugir daquele universo e eles são amparados pela Doutora Relógio, Dr. Clock. E tá aqui uma das coisas mais legais desse quadrinho. Eles adicionaram versões alternativas da Senhorita Minutos que têm propósitos diferentes. Já vou falar mais sobre eles. Porque a primeira edição termina com a Gwen andando pela AVT, pensando no que realmente está acontecendo, e ela se depara com uma capa verde aqui, ó, passando. Caramba, quem pode ser essa pessoa poderosa causando esse distúrbio no multiverso? Pô, capa verde. A Marvel tá sendo safada, que eu sei. Eu tô vendo o que vocês estão fazendo, Marvel.
Daí nós temos uma breve apresentação do Senhor Segundos, que é a outra versão alternativa da Senhorita Minutos. Enquanto a Senhorita Minutos cuida da parte mais burocrática, o Senhor Segundos cuida da segurança da AVT. E a Doutora Relógio, que é a azul, oferece cuidados médicos. Na segunda edição é o Mobius que está ajudando a Senhorita Minutos, dando seu depoimento sobre a agência. Tudo enquanto os agentes continuam a sua investigação, que pensam, quem é que poderia causar pesadelos através do multiverso, se não alguém relacionado ao inferno, tipo Mephisto. Daí eles vão para a Terra, para o universo principal dos quadrinhos, a Terra 616, curiosamente. A linha do tempo sagrada dos filmes também é chamada de 616, mas na realidade das HQs, na Terra existe a Cidade Infernal, que é comandada pelo Daemon, que é o filho do Mephisto. Esse personagem não apareceu no UCM ainda, mas ele fez parte dos Filhos da Meia-Noite, é um anti-herói aí bem bacana. Enquanto isso, na AVT, o Mobius e a galera ainda estão batendo a cabeça, né? O que fazer, quem pode ter sido o causador desse distúrbio nas linhas do tempo. E o agente Ouroboros fala uma coisa interessante. Por conta da AVT agora estar monitorando o multiverso, vários sistemas antigos que funcionaram precisaram ser desativados. É por isso que a gente consegue ver nessa história magia sendo usada dentro da AVT. Algo que não era possível na versão da agência que nós vimos lá na série de TV, mas que é totalmente possível na versão que nós vimos no fim da série. E é bem aqui de forma explícita que eles mencionam um acontecimento da segunda temporada, quando a Dox tentou tomar conta da AVT, mas não conseguiu. Quando eu li isso, assim, eu fiquei arrepiado. Sério, é a continuação da série do Disney Plus, misturando os quadrinhos. Mas vamos continuar aqui porque o negócio pega fogo. O Mobius também vê uma capa de alguém andando lá pela AVT. E inclusive é aqui que começa a confusão. Será que essa pessoa com uma capa verde é o próprio Loki, que retornou? Muitos duvidam, né? O Loki está desaparecido depois do sacrifício dele para salvar o multiverso. No inferno, os agentes recebem ajuda do Daemon Hellstrom. O cara apresenta para eles a Livraria do Inferno, que segundo ele tem tantos livros quanto o Sanctum Sanctorum. Porém o Gambit e a Gwen querem ir para outro lado, e quando abrem um portal da AVT, com quem eles se deparam? A Sylvie. Que para eles que estão dentro da AVT é tipo uma lenda viva. E lógico, eles sabem que é uma versão alternativa do Loki. A questão, o que aconteceu com a Sylvie depois da segunda temporada, é respondida aqui. Ela continua uma agente independente, vagando sozinha pelo multiverso, mas ainda mantendo os olhos vigiando as ações da AVT. Enquanto isso, de volta à agência, o Mobius está caminhando e pensa estar vendo o Loki por causa da capa verde ali. Porém, quando ele continua seguindo aquele vulto, ele toma uma facada e cai no chão. Pronto, Mobius morreu, tiveram coragem de matar o personagem da série, num quadrinho! Calma, calma, tem tudo um propósito aqui. Já se inscreve no canal, deixa o like aí pra dar uma força. Posso contar com você? Muito obrigado, beijo lá e ó, hidrate-se. A Doc Clock, Doutora Relógio, dá dicas do que fazer quando você tá sendo atormentado por visões perturbadoras e a história continua. É aqui que chegam as revelações absurdas. Agora é o Jimmy Hudson, o filho do Wolverine, dando uma entrevista para a Senhorita Minutos, mas ele é interrompido pela Gwen. Eles vão dar uma olhada no Mobius, que tá ali na UTI se recuperando. Os caras têm uma tecnologia absurda, né? Mas as pessoas ainda se curam lentamente, como se fosse o século XXI. A Sylvie tá no impasse, porque ela quer ler a mente do agente Mobius para saber quem atacou ele. Só que ela receia, não quer fazer isso agora porque o Mobius ainda tá mal. Então eles vão identificar onde aconteceu o atentado. O Billy Hudson dá uma olhada na câmera de segurança que foi cortada, ou seja, alguém que já estava na AVT e tinha uma ideia de como a agência funcionava, que atacou o Mobius. E o que o Senhor Segundos está fazendo esse tempo todo? Ele justifica que tem muitos e muitos dados para analisar e não pode nem ficar ali. Mas eis que chegam soldados da AVT, dando ordem de prisão ao Jimmy Hudson. Peraí, eu falei Billy Hudson antes, né? É Jimmy, diminutivo de James. O pessoal da equipe engrossa o caldo, não quer deixar os soldados levarem ele, porém é a B15 que fala que acharam a arma do ataque ao Mobius no quarto do Jimmy, e por isso que, por precaução, ele precisa ficar sob custódia.
Todos se reúnem na área de pesquisa e avanços, que era aquele local esquecido do Ouroboros, mas agora virou um setor central da AVT. E a Gwen conta que ela também teve pesadelos, que ela viu alguém de capa verde, que aquela pessoa de capa verde poderia ser o Loki, apesar de todo mundo duvidar. E ela conta que no pesadelo ela estava sendo atraída para um andar oculto da AVT, que ninguém conhecia muito bem, mas tanto a B15 quanto a Sylvie falam para ela não ir para aquele lugar. Mas não porque elas sabiam de algo misterioso nesse tal andar secreto, mas sim porque tinham outras prioridades, como encontrar uma forma de inocentar o Jimmy Hudson e ainda levantaram a suspeita de haver um fragmento de realidade dentro da AVT, que é basicamente um fragmento da Joia da Realidade. Lembra que lá no fim do primeiríssimo episódio da série, o Loki ficou chocado com o fato das Joias do Infinito não terem nenhum poder dentro da AVT? Mais tarde na série nós descobrimos que isso é porque havia um sistema na agência que desativava toda e qualquer magia, mas eventualmente esse sistema foi desativado na temporada 2 até. Então, pelo que dá para entender aqui na série, o sistema ainda não está ativo e as Joias do Infinito têm poder lá dentro. Porém, a gente já esperava, né? A Gwen Stacy não segue ordens e foi lá para o andar secreto, um andar chamado Departamento de Detenção. E é aí que a gente se depara com a excelentíssima Feiticeira Escarlate presa nesse andar. E não é qualquer Feiticeira Escarlate, é a feiticeira do UCM. O próprio artista do quadrinho, em uma entrevista, revelou isso, mas não com todas as palavras, né? Ele só diz que é uma versão da Feiticeira Escarlate que é parecida com a versão dos filmes. Só que isso fica ainda mais estranho no decorrer dessa história, que ainda não acabou. Peraí, agora eu tô curioso. Eu também. Seguindo essa saga bizarra, Senhorita Minuto está tentando fazer uma entrevista com o Gambit, mas ele está cozinhando, então não rola. Lembrando que um dos momentos mais marcantes do Gambit recentemente foi quando ele estava cozinhando em X-Men 97. Coincidência? Eu acho que não. As coisas se desenrolam muito, mas muito rápido. A Gwen fugiu daquele andar secreto porque sentiu que alguma coisa estava estranha e, junto com a sua equipe, foi em uma missão em Nova Orleans, na Terra principal, onde eles se depararam com um livro amaldiçoado, muito parecido com um livro amaldiçoado que encontraram lá na Cidade do Inferno, na biblioteca do Daemon, e começaram a surgir vários seres de sombra assim na cidade que eles precisaram enfrentar antes de retornar para a AVT. Enquanto isso, na agência, a Sylvie está observando o Mobius até que ele enfim acorda. Ele se reúne com todo mundo lá na salinha do Ouroboros. Por suas memórias, consegue inocentar o Jimmy Hudson. O livro amaldiçoado que acharam é colocado lá como mais uma pista. Mais uma vez eles falam da capa verde que estão vendo, mas eles não acreditam que é o Loki, com exceção da Gwen, que acha que pode ser o Loki voltando. E a Gwen novamente fala do andar secreto, que ela foi, teve medo, fugiu, mas o Mobius recomenda não seguir essas ilusões vão dar ruim. Só que é claro, no fim das contas, o que acontece? A Gwen retorna para aquele andar secreto. E, novamente, fica cara a cara com a Feiticeira Escarlate e reflete sobre que versão de Feiticeira Escarlate é essa. Ela fala que aquela Feiticeira Escarlate que está congelada num tubo não é a Feiticeira Escarlate do universo dela. Ela já ouviu falar da Wanda Maximoff, mas aquela é diferente, é uma Wanda que deveria estar morta, esmagada por uma montanha depois de um duelo com o Doutor Estranho. Agora você me diz, gente, que Wanda é essa? De que Wanda ela tá falando? Só pode ser a Wanda dos filmes. Que loucura é essa? Que loucura é essa dos quadrinhos? Nesse momento, todo o meu ceticismo caiu por terra. Essa aqui é a Wanda dos filmes, pô. No mínimo, é uma variante idêntica à Wanda dos filmes. Que, segundo a Gwen, não tá morta, só tá congelada ali no departamento de contenção. O que indica pra gente que nos filmes a Wanda sobreviveu àquele diacho e então foi capturada pela AVT. Vamos lembrar, faz sentido ela ser capturada pela AVT, hein? Pô, como não? Ela tava causando o maior caos no multiverso, incorporando a inversão alternativa dela de outro universo, enfim. Surpresa é a AVT não ter se envolvido nos acontecimentos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Porém, assim que a Gwen se arrisca e abre a cápsula da Feiticeira Escarlate, libertando ela, o grande vilão da história se revela. Uma pessoa que estava esperando que alguém da AVT liberasse a Wanda Maximoff daquela seção escondida da agência. E quem é esse vilão? O Loki? Não. O Doutor Destino? Sinto informar.
também não. Apesar de haver muitas, mas muitas teorias bem legais de que nos próximos filmes dos Vingadores, o Doutor Destino iria conseguir o poder para dominar o multiverso, roubando a Wanda da AVT. Existe essa teoria. E nós estamos vendo algo similar sendo retratado nessa HQ oficial da Marvel. Mas quem estava por trás disso tudo é o vilão Pesadelo. E também usa verde, pô. Por isso que tava confundindo todo mundo. E a Wanda acorda, acabando a história que foi lançada até agora. Como eu disse, está sendo lançado mensalmente. Mas uma questão que eu quero, e eu acho que todo mundo deveria levantar aqui é: será que a Marvel vai usar a história desses quadrinhos nos filmes? Porque assim, a internet está de fato indo à loucura. Vários sites grandes aí estão reportando essa HQ como se fosse o próximo capítulo do CM que não foi anunciado oficialmente. Um quadrinho que continua a história da nossa série aclamada. Para mim, a melhor série do CM até hoje. E vale lembrar que o Kevin Feige, hoje em dia, ele não comanda apenas a Marvel Studios. Ele é o presidente da Marvel Entertainment. Ou seja, quadrinhos, licenciamento, tudo que tem a ver com a Marvel, ele comanda. Inclusive os quadrinhos, por isso que essa conversa entre HQ e filmes pode estar muito mais próxima hoje. Vale lembrar que a Marvel já tem quadrinhos que são oficiais, são cânone dentro do universo dos filmes, são os quadrinhos Prelúdio. A Marvel lançou de vários filmes, esse aqui é o de Capitã Marvel, que conta a história dos Vingadores aqui, meio que se preparando mesmo pro lançamento do filme da Capitã Marvel, mas essa HQ da AVT é mesmo algo diferente. É parte do universo dos filmes ou não é? Eu acho que é muito parecido com o que a Disney tá fazendo, junto com a Marvel, com a franquia Star Wars. Para quem não sabe, Star Wars tem uma longa série em quadrinhos dentro do guarda-chuva da Marvel, que em teoria é cânone, é oficial com a história dos filmes e das séries. E, inclusive alguns personagens que foram apresentados nos quadrinhos, como o Black Santa, acho que é assim que fala o nome dele, apareceu em live action. Mas ao mesmo tempo tem histórias que provavelmente nunca vão parar em live action. Como por exemplo, a era em que o Luke usou um sabre de luz amarelo. Isso teria acontecido entre os filmes clássicos, mas só está presente, provavelmente sempre só vai ficar presente nas HQs. Para mim é insano isso que estão fazendo, é a primeira vez na era da Marvel Studios, mas eu tô muito curioso porque estão expandindo o UCM de uma forma bem suave, contando histórias que talvez nós não teríamos chance de ver em filme ou em série. E ainda misturando os personagens dos quadrinhos. Na próxima edição, a Feiticeira Escarlate vai estar solta. Deve fazer o caos na AVT. Se você quiser saber o que acontece, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo para eu saber que você tem interesse, que aí eu volto para contar quando sair a última edição dessa minissérie, combinado? Não se esquece de ir em supersaga.com.br para saber mais e fazer parte dessa conquista. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.